tempo sejam alvas as tuas vestes. Irmãos, alvas é brancas, é limpas, né? Limpa, só existe uma forma. Veste é vestimenta, é roupa, né? É uma forma. Só existe uma forma, irmãos, de ver a nossa veste limpa. As nossas vestes limpa do pecado, limpa da impureza, limpa com o sangue do Cordeiro, com um novo nascimento. Então aqui o Salomão, que é o homem mais sábio de todo o tempo, de toda a história, que Deus deu uma sabedoria maravilhosa para ele, e ele escreveu aqui, ó, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Irmão, todo o tempo. Vamos parar aqui nesse todo o tempo. Irmãos, é necessário nós estarmos conscientes, cientes da necessidade de todo o tempo estar com as alvas, com as vestes limpas. Por quê, irmãos? Porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós passamos para uma nova fase, para um novo nascimento, né? Nós nós somos limpos, lavados daquela natureza pecaminosa, o pecado inicial que nos estava imputado. Jesus pagou tudo ali na cruz. Então ele nos dá essa condição de termos as nossas vestes limpas, lavadas pelo Cordeiro. Mas aqui ele fala em todo o tempo. Por quê? Porque constantemente, irmãos, nós necessitamos de clamar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Constantemente nós precisamos de clamar o sangue, o perdão dos pecados. A Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Então, em constante nossa caminhada, sempre, irmãos, nós vamos necessitar de pedir perdão a Deus, sempre temos que estar convencidos do pecado, dos que nos separa de Deus. Então, mas aqui o Salomão, né, o escritor desse livro, ele nos, através do Espírito Santo, ele nos instrui a dizer, em todo tempo sejam alvos as suas vestes. Irmãos, existe um tempo o qual nós devemos estar preparados. Todo o tempo devemos estar preparados para a volta de Jesus. Quem crê aí na volta de Jesus, quem crê que nós estamos vivendo esse tempo de volta de Jesus, aí, irmãos? Escreve aí para mim, amém. Escreve aí, eu creio que está próximo. Quem crê aí, escreve aí para mim, por favor. São muitos os sinais da volta de Jesus. Eu creio, verdade, eu também creio, Elza. Estamos num tempo de tantas profecias se cumprindo, irmão. Essa pandemia, ela acelerou o processo com uma dimensão tão imensa, tão rápida, que é assustador, para quem não está com as vestes limpas. Então é necessário nós estarmos com nossas vestes limpas, tá bom, irmão? Por isso que é o nome desse ministério. Agora, sou vestes limpas. Como estão as suas vestes? Elas estão lavadas pelo sangue do Cordeiro? Constantemente, irmãos, não há pecado que não haja perdão, tá bom? Tem pessoas que se acham mais pecadores que os outros, tem pessoas realmente que se aprofundaram nas trevas, ou no ocultismo, ou até mesmo na maldade humana. Tem pessoas até que, infelizmente, tiraram vidas de outras pessoas. Irmãos, mas não há pecado imperdoável, não há pecado, o único pecado imperdoável é a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas aqui não há pecado qual o Senhor não possa perdoar quando existe um arrependimento sincero. Tá bom? Então aqui como começa isso aqui, ó, em todo tempo é necessário as nossas vestes estar limpas, lavada pelo sangue do Cordeiro, tá bom? Porque quando temos essas vestes limpas, nós temos paz com Deus. E essa paz com Deus, que excede todo entendimento humano, ela não tem preço, irmãos. Ela é maravilhosa. Ela faz grandes coisas, tá bom? Ela te dá uma paz que excede o entendimento humano. Agora, como, João, vamos ter essa paz? Como vamos fazer isso, né? Com arrependimento. Aí ele continua aqui, fala aqui, ó, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmão, o simbolismo do óleo é o Espírito Santo. Irmãos, é impossível vivermos uma vida com Deus
sem o auxílio, sem o apoio, sem o Paracleto, sem o Espírito Santo está em nós, tá bom? É impossível vivermos o tempo presente, o século presente que nós estamos vivendo sem o auxílio, sem o poder do Espírito Santo, sem o óleo do Espírito Santo. O óleo, irmãos, ele é engrenagem, né? Se você concorda, você dá um glória a Deus aí, né? Porque é impossível. Primeiro é o sangue do Cordeiro, né? Então você está entendendo agora aí o Sou Vestes Limpas, porque primeiro nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, perdoados os nossos pecados, um novo nascimento, e depois jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Olha aqui, irmão, a palavra que é usada aqui, ó, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo, irmãos, ele simboliza o poder do Espírito Santo, o óleo da unção. O óleo, irmão, é como uma engrenagem que tudo começa a andar bem. Irmãos, dificilmente nós vamos ter condições de ter uma vida. O óleo da unção, o óleo do poder de Deus nos dá a condição de termos os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, né? Sem o auxílio do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, é impossível, irmãos, permanecermos firmes até o fim. Sem o poder, sem o óleo sobre a sua cabeça, né? O óleo que dá engrenagem, o óleo que te dá mansidão, domínio próprio, né? A paz, irmão, a longanimidade, você consegue ser longânimo, paciente. Sem esse óleo sobre a nossa cabeça, impossível vivermos uma vida com Deus. Impossível resistirmos à tentação, porque os discípulos estavam ali reunidos, né? O Senhor falou, fica ali, ficam reunidos, eram quase 120 ali no cenáculo, porque vocês serão revestidos de poder. De novo, veste, né, irmão? Veste de novo, porque a vestes limpas, irmãos, é quando você é lavado, você recebe uma veste branca, né? Uma veste limpa, você está limpo diante de Deus, seus pecados estão perdoados, né? Nas criancinhas tem até o coraçãozinho pretinho, troca a corzinha, fica branca, é mais ou menos isso. Você recebe uma nova natureza, né? A natureza restaurada. Mas aí Deus sabe que nós não podemos viver só com um novo nascimento, né? Com essa mente renovada. Nós precisamos do poder, irmão, do poder do Espírito Santo. Aí ele fala aqui, ó, jamais, irmãos, isso é muito forte, jamais, ó, primeiro começa em todo tempo e depois fica jamais, isso tudo em um versículo, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ficar falando em línguas, não é para ficar apenas aleluiado, apesar que eu gosto muito disso, mas não é para isso, irmão, é para ter domínio próprio, é para ter fé, é para Cristo ser suficiente para você, independente da situação que você passa, independente da situação que você possa estar vivendo, independente se a bênção não chegou, se a cura ainda não chegou, se a provisão ainda não chegou, você tem alegria com Deus, porque Cristo passa a ser suficiente para você. Quando você recebe esse revestimento de poder, irmão, você testemunha de Cristo, você fala de Cristo com autoridade, você tem convicção da sua fé, ninguém te remove da sua fé, aleluia, dá glória a Deus aí. Ninguém te empurra para lá, você já não é mais levado como uma folha para lá e para cá, apenas pelo Senhor. Então Deus te fala hoje, jamais deixe o óleo faltar sobre a sua cabeça. Irmão, quando fala cabeça, porque cabeça é o controle de tudo. Nós precisamos, irmão, estar encharcados do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para guardar nossos pensamentos, para renovar o nosso entendimento, para renovar essa nova vida, aprender dessa nova vida que nós temos em Deus. Tá bom, irmãos? Por isso que nós devemos viver essa aqui, ó. Jamais lhe falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmão, a cabeça, o Senhor quer colocar óleo, quer colocar poder na sua vida. Uma vida que você vai ter condições de discernir, né? Uma vida com óleo, com unção, com o poder do Espírito Santo. Nós discernimos os tempos. Sabemos que vivemos um tempo mau, um tempo difícil. A Bíblia fala assim que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas a Bíblia também fala para nós nos alegrarmos
quando essas coisas acontecerem, se alegra. Aleluia. Que paradoxo, né, irmão? Que louco isso. Por quê? Quando você vê essas coisas, a Bíblia fala, quando você vê essas coisas acontecendo, as profecias se cumprindo, se alegra no Senhor, porque o dia da sua redenção, da minha redenção, se aproxima. Olha, a irmã Francinete chegou aí, minha mãe. Então, o dia da sua redenção se aproxima. Então, creia nisso, busque isso do Senhor. Aí você fala assim, tem uma passagem no livro de Atos, fala assim, ó, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito. É possível apagar o Espírito, tá bom, irmãos? Muitas vezes começamos muito bem, a Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então nós devemos voltar às primeiras obras, buscar o poder do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, edificar a nossa vida, edificar a nossa fé. Edificar como um prédio, irmãos. Você se edifica, vai fazendo um prédio, camadas no outro, levantando, né? Porque você tem que edificar a sua fé, você tem que se formar a sua fé, ver que esse Deus, ele quer derramar sobre você esse óleo, o óleo precioso da unção, né? Tem outro óleo maravilhoso, é o óleo da alegria. O óleo que vem sobre a sua cabeça, ele traz alegria também. É o óleo da unção, o óleo da alegria de Deus. O óleo é um renovo, ele vai trazendo uma paz para você, um entendimento acima do entendimento humano. É isso que Deus quer para você. Então, para nós entendermos, então por que João agora chama de sou vestes limpas? Porque essa é a minha e a sua responsabilidade. Ninguém pode lavar as vestes por você, irmãos. Ninguém pode reconhecer o pecado. Ninguém pode confessar os seus pecados. Eu não posso confessar o pecado para lavar a veste do meu filho. A Bíblia fala que cada um vai dar conta de si, diante de Deus. E só existe uma forma de nossas vestes são lavadas, é pelo sangue do Cordeiro. Não há outra forma de ser, não há outro mediador o qual possa ser. A Bíblia fala, né, que não há outro nome dado aos homens e ao qual podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, homem. Então foi Jesus Cristo, né, que se encarnou, Deus se encarnou, pagando todo o preço, ele perfeito, irmão, sem pecado, pagou todo o preço ali na cruz. Se fosse você, eu dava um glória a Deus aí, porque realmente ele pagou todo o preço. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, irmão, não há mais condenação para a sua vida, não há mais peso, nada pode te prender, porque nós somos uma nova criatura. Então ele fala, sejam alvos as tuas vestes, cada um é responsável pelas suas vestes. Cada um é responsável pelas suas vestes. Só existe uma forma de ser lavada, limpa essas vestes, né? A Bíblia fala, irmão, que as nossas vestes anteriores, antes de Cristo, são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, irmão, é quando as mulheres estavam no seu período, né, de fertilidade. Aquele pano que ficava cheio de sangue, aquele trapo de imundícia, aquela roupa que colocava também de suja. Então essa é a nossa situação, a nossa justiça como esse trapo de imundícia, né? Mas Jesus vem, nos lava, aleluia, nos perdoa, tira aquele peso do pecado, aquele domínio do pecado, irmão, sobre a nossa vida, e Ele nos faz limpos, aleluia. É isso aí, Wilson, né, Elza? Ele nos dá uma nova vida, nos dá uma liberdade, né? Antes de Cristo, eu andava meio encurvada. Hoje eu ando livre, eu sou livre em Cristo Jesus. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Então a sua responsabilidade, você lava, você confessa os seus pecados e você recorre ao sangue do Cordeiro para limpar as suas vestes. Então, aí depois ele termina, e jamais lhe falte o óleo. Irmãos, o óleo é para todos, tá bom? Eu sei que tem pessoas que acreditam que não é, que as obras do Espírito Santo, mas esse óleo da unção, esse óleo, né, que deixava a luz acesa no candelabro, irmão, dentro do templo, é esse óleo que acende o fogo.
né? Ô glória! Esse óleo que fala assim, ó, não deixa o fogo se apagar, né? O fogo queimará continuamente no altar e não se apagará. Então é esse óleo que faz esse fogo estar aceso, que essa alegria de estar salvo estar aceso, tá bom? Desse mundo incerto, esse mundo inseguro, esse mundo improvável, irmãos. Estamos passando tempos difíceis, né? De situações difíceis, incertos. Valores cada dia mais desafrontados, valores familiares, valores cristãos, valores comuns da sociedade estão sendo afrontados cada dia por valores que hoje o policial ele é filmado não para quando ele está trabalhando para defendê-lo, mas para acusá-lo. Então, tipo assim, a polícia hoje é mal. Isso que eles ensinam, mas não. A Bíblia fala que toda autoridade é revertida por Deus. Né? Reconhecemos que existem mal, sim, mas o cerne, o centro maior, Deus estabeleceu a autoridade, irmãos. E nesse mundo, cada dia estão destruindo, estão tirando. Mas eu e você, Deus te chama e Deus nos chama. Nunca falte o azeite, jamais. Irmãos, a palavra é muito forte. Jamais falte o óleo da unção, o óleo de Deus, o óleo da alegria, o óleo que lubrifica, o óleo que faz as coisas encaixarem, o óleo que te dá sabedoria, o óleo que te dá o fruto do Espírito Santo. Nunca deixe esse óleo faltar sobre a sua cabeça. Tá bom, irmãos? Então, ficamos por aqui nessa palavra de Deus, porque Deus tem isso para você. Aí você fala para mim assim, Johnny, as minhas vestes não estão lavadas. Eu nunca lavei as minhas vestes no sangue. Eu nunca aceitei Jesus, né, como o único salvador da minha vida. Então, é necessário você fazer essa confissão de fé. Você que está tendo esse entendimento agora, falar assim, ó, eu necessito lavar as minhas vestes, eu necessito lavar a minha vida com o sangue do Cordeiro. Eu necessito nascer de novo. Eu necessito ser uma nova criatura. E quando você entende isso e pede isso, você reconhece. Não é a sua mãe que intercede por você, tá bom? Não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho que intercede por você, é você, por isso que o título aqui é Sou Vestes Limpas, a responsabilidade está sobre você. Se você já é vestes limpas, assim, eu sou vestes limpas, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, sou vestes limpas, escreve aí, porque essa responsabilidade sobre mim, sobre você. Irmãos, ninguém pode imputar pecado em mim que não, cada um é responsável por si só. Tá bom? Então Deus, Ele é esse Deus maravilhoso que faz isso. E hoje, se você já tem a salvação e você precisa falar assim, Johnny, eu preciso desse óleo. Eu conheço esse óleo da unção, esse óleo da alegria que você está falando. Eu tenho ele, mas eu estou precisando renovar. Porque ele está a correria da vida, o dia a dia, ou eu estava amargurado com alguém, né? Eu estou chateado com alguém, ou as dificuldades estavam me esvaziando, estavam me tirando esse azeite. Hoje o Senhor quer renovar esse azeite na sua vida, quer renovar esse óleo. Imagina esse óleo descendo sobre a sua cabeça. Eu fico imaginando aquela unção que Davi recebeu, né? Antigamente, nos Antigos Testamentos, tinha aquele chifre, aquele azeite, cheio de azeite que derramava. Eu queria ter sido ungido daquele jeito, né, irmãos? Que maravilha! Só que espiritualmente te recebe essa unção, essa alegria. Eu sou vestes limpas, é isso aí, minha irmã. Temos que ser vestes limpas. Eu sou vestes limpas. Ninguém pode tirar isso de você, tá bom? Ninguém. Não é as circunstâncias, não é sua vida financeira. Aí você fala assim, eu não posso ser vestes limpas porque são vestes limpas, isso porque meu pai, eu não nasci na igreja os meus pais já não eram crentes, ou meu pai não é pastor. Irmãos, não tem essa. Minha família não é bem financeiramente, não tem essa. Em Cristo todos podem ser vestes limpas, todos podem ser lavados pelo sangue, todos podem receber essa unção. Todos possam receber esse poder, esse óleo. Sua vida está seca. A sua vida está seca, irmãos.
Talvez você já conheça o Senhor há algum tempo e você está ouvindo essa mensagem está gerando vida em você, mas você reconhece, fala assim, Johnny, minha vida está seca. Eu conheço o Espírito Santo, eu já recebi o Espírito Santo, mas eu estou seco. Seja sincero, irmãos, aqui estamos em família. Eu preciso de um óleo fresco, eu preciso de um óleo novo. Nós vamos orar por você, tá bom? Eu vou orar para você ser cheio de novo, para esse óleo, irmãos, cair sobre a sua cabeça, tá bom? É pelos seus pensamentos, né? Vamos pelos seus lábios. Fala, irmão, eu tô tão murmurador, irmão, eu tô tão reclamão, eu tô precisando tanto desse azeite. O Senhor vai passar esse azeite sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre sua casa. Então, mas nessa noite, né? Essa noite é noite de você falar assim, ó, eu sou, não é se eu sou vertido, eu estou lavado, eu sou limpo pelo sangue do Cordeiro. Eu sou limpo, eu estou limpo, porque o Senhor me limpou com teu sangue e Ele me revertiu de poder e autoridade para orar. Irmãos, ai, aleluia, nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em nome de Jesus. Nós não precisamos de um sacerdote, nós não precisamos de uma pessoa mais experiente na fé. Lógico que todos podemos te ajudar. Nós não precisamos de intercessores, de outros mediadores. Nós podemos entrar confiadamente na presença através de Cristo Jesus. Ele pagou. Você pode orar. Deus te deu autoridade para você orar pelos enfermos, para você orar pela sua vida. Tá bom, irmão? Nós não somos mais dependentes. Lógico que o Senhor estabeleceu profeta, diáconos, evangelistas, apóstolos na sua igreja para te ajudar, para cuidar de você, da sua alma, reconhecemos. Mas diante de Deus, irmãos, o véu foi rasgado. Aleluia! Você lembra lá quando Jesus, falou, está consumado, tudo está consumado, rasgou o véu do templo de alto a baixo, não foi de baixo para cima para falar assim, o homem colocou a mão para abrir, não, foi Deus que abriu lá do cima, assim, ó, rasgou o véu de alto a baixo. No filme do Mel Gibson nós podemos ver isso, né? Então Deus ele fez isso para mim e para você, para nós podermos entrar confiadamente na presença dele, sem nenhum outro mediador, tá bom? Nós não precisamos de outro mediador, nós somos Cristo Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. E bênção, irmão!